Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Química. Estou aí, meu avatar aparecendo para vocês, sou o professor Alexandre, fiquei sabendo que temos alunos novos nessa turma, sejam muito bem-vindos, sou professor de Química de vocês, estamos aí na Escola Estadual Professora Wanda Bento Gonçalves. Nossa aula de Química, essa turminha do primeiro termo B. E o tema da nossa aula de hoje é dando aí continuidade a um assunto que nós trabalhamos na semana passada. Nós falamos na semana passada sobre a diferença de matéria e energia e dando continuidade, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fenômenos. Os fenômenos que nós vamos trabalhar, nós temos duas possibilidades aí, dois eixos. Um são os fenômenos químicos, o outro são os fenômenos físicos. Vamos entender um pouquinho do que são esses fenômenos. Bem, como eu sou uma pessoa que canso fácil, eu vou colocar o meu avatar sentado aqui, para que ele possa acompanhar a aula com vocês. E aí juntos nós vamos aprender a trocar algumas figurinhas, alguns conhecimentos. Fenômeno. Antes de nós falarmos o que é um fenômeno químico ou o que é um fenômeno físico, vamos entender o que é um fenômeno. Toda vez que nós temos uma matéria, e essa matéria ela passa por uma transformação, vamos relembrar um pouquinho do que é matéria? O que é matéria? Nós falamos isso na aula passada. Tudo aquilo que contém massa, que ocupa um lugar no espaço. Tem massa, ocupa um lugar no espaço, chamado de matéria. Toda vez que a matéria passa por uma transformação, lembra que a gente tem um caule de uma árvore, e aquela árvore pode se transformar numa cadeira? Passou por um processo de transformação? Tá? Isso a gente chama de fenômeno. E aí o fenômeno ele pode ser um fenômeno químico ou um fenômeno físico. O que eu preciso entender primeiro? Qualquer transformação que essa matéria passa é chamado de fenômeno. Tudo bem? Então vamos lá. Fenômeno, já entendemos o que é, qualquer transformação que acontece com a matéria. Já sabemos a diferença de matéria e de energia. Energia é aquilo que eu sinto e que pode causar uma transformação. Matéria eu consigo pegar, mensurar. Beleza? Só relembrando aí para aqueles que infelizmente não puderam participar da nossa aula ao vivo. Na aula passada a gente definiu bem isso, né? Fenômeno e, nós falamos matéria e energia. Então, dentro da matéria ocorrem os fenômenos. E aí nós vamos então falar do fenômeno químico. Vamos começar por ele. O fenômeno químico, como definição, eu tenho que é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias. Um fenômeno químico, como a combustão transformada em uma substância na outra, com diferentes propriedades químicas. E aí a gente tem uma gama de exemplos. Por exemplo, o que eu coloquei aí, que eu escrevi aí, que após a combustão de um fósforo, a composição da cinza e da fumaça é totalmente diferente do palito inicialmente presente. O fenômeno químico, ele altera a natureza da matéria. O que é isso, trocando em miúdos aqui, para que a gente possa entender melhor essa definição? Eu tenho um fósforo, você pega aquele fósforo, você vai ver que ele é madeira, tem ali o composto químico no início dele, que a gente chama da cabeça do fósforo. Em atrito com o material áspero, ele pega fogo. Quando aquele fósforo pega fogo, ele vai ali, ele vai queimando, automaticamente ele virou cinza. Eu atingi o íntimo da matéria, eu transformei, aquilo lá não é mais um fósforo, ele se transformou na cinza. Eu tenho como pegar essa cinza e fazer ela voltar a ser fósforo, transformar ela de novo em fósforo? Não. Então, quando ocorre esse tipo de transformação, é uma transformação química. Imagine, pega uma folha de caderno, uma folha de papel, e eu queimo essa folha, boto fogo nela. O que vai me sobrar ali? Cinzas. Eu não consigo pegar essas cinzas e fazer com que ele volte a ser uma folha de caderno. Impossível. Eu mexi na intimidade do material. Isso é fenômeno químico. Tudo bem? Vamos entender então qual é a diferença de um fenômeno químico para um fenômeno físico. Já no fenômeno físico, por definição, causam transformações da matéria sem ocorrer alteração na sua composição química. É todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de uma nova substância. Lá do papel, eu falei para vocês, era papel e transformei em cinza. Virou uma outra substância. Eu fiz uma transformação. No fenômeno físico, isso não acontece. Como exemplo, mudanças de estado físico da matéria. A água, ela pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso.
mas sua molécula, que é o H2O, ela continua a mesma. Ou seja, o fenômeno físico altera apenas a forma da matéria. Eu tenho um copo de água. Eu pego esse copo de água e ponho no meu congelador, ponho aí na geladeira e espero congelar. O que vai acontecer com essa água? Ela vai virar gelo. O gelo não deixou de ser água. Se eu pegar esse gelo e eu derreter ele, o que vai voltar a ser? Água. Eu não mexi na intimidade, percebem isso? Lá do fósforo ele queimou, o papel queimou, eu não consigo fazer voltar. Aqui, nesse caso, eu consigo. Se eu pego a água e transformo em gelo, se eu quero voltar ela para a água, basta eu derreter esse gelo, ele vai voltar. A minha composição, a minha substância, H2O, ela permanece a mesma. Lembra que eu falei da folha do caderno em botar fogo? Bota o fogo, sobra cinzas. Se eu pegar a folha de caderno e amassar e fazer uma bolinha com ela, eu transformei ela numa bolinha. Se eu quiser que essa bolinha volte a ser folha, não basta eu desamassar, ela não continua sendo uma folha de papel? Isso é uma transformação física. Eu mexi no físico dela, mas eu não transformei a intimidade. Química mexe na intimidade, transforma em uma outra substância. Física, isso não acontece. Eu vou apenas mexer na estrutura dela, na forma da matéria, mas ela continua com a mesma intimidade. Deu para captar, pessoal? Deu para vocês entenderem um pouquinho da diferença? Fenômeno químico para fenômeno físico. É importantíssimo que vocês entendam essa situação, porque no caminhar aí desse conteúdo, nós vamos começar a entender o que é um átomo e tudo mais, e terão alguns momentos em que eu vou precisar que vocês distinguam o que é um fenômeno físico de um fenômeno químico. Tá? É um conceito bem simples, não vejo grandes dificuldades, porém, se você não entendeu, eu estou na sala neste momento, basta mandar a sua pergunta, eu vou responder sem problema algum, e aí nós daremos andamento. Para fechar hoje, eu não vou dar atividade para vocês lá no Google Forms, como eu sempre coloco, onde vocês têm que preencher alguns exercícios. A aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade aqui na lousa, eu gostaria apenas que vocês respondessem aí, mas para fixar o entendimento desse conteúdo. Na próxima aula, como eu dei atividade na anterior, na próxima, aí eu darei uma nova atividade e eu vou contemplar alguns exercícios sobre fenômeno químico e físico, que é algo que eu acho que vocês não terão dificuldades, que é bem de fácil assimilação. Tudo bem? Então nós vamos agora para a lousa, onde eu quero entender com vocês. Vamos lá, eu tenho que tirar a cadeira que eu estou trabalhando aqui. Eu coloquei algumas situações aqui, eu gostaria que vocês, junto comigo, pensassem na resposta para que a gente pudesse entender esse conceito que nós trabalhamos de fenômeno químico e fenômeno físico. Eu tenho um ferro com ferrugem. Vamos imaginar um prego? Você tem um prego e esse prego está enferrujado. Você viu lá que estava um ferro com ferrugem. Portão de casa começou ferrugem a comer aí embaixo, sei lá, no quintal, você mora ali, e começou a comer o ferrugem ali no seu ferro, no portão. Esse ferrugem, nesse ferro, eu classifico ele como um fenômeno físico ou químico? O que vocês acham? Vamos lá. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E aí? Ferro com ferrugem. Para quem disse que é um fenômeno químico, positivo, acertou. Por que é um fenômeno químico? Porque o ferrugem, a partir do momento que ele começa a corroer, oxidar aquele ferro, eu não consigo fazer isso voltar. Eu não tenho mais. Uma vez que ele comeu, ele acabou. Aquele espaço onde ele já corroeu, acabou. Eu não volto. É a mesma coisa que queimar o papel. Bom? Então aqui é um fenômeno químico. Feijão cozido. O feijão cozido. Aqui é onde alguns até entram em dúvida aí. Poxa, professor, ele cozinhou, mas ele deixou de ser feijão? Aqui no ferro, ele deixou de ser. A ferrugem comeu e deixou de ser. Feijão cozido. O que aconteceu com ele? Você colocou lá na panela de pressão e ele cozinhou. Beleza. Eu mudei o estado dele. Mas ele mudou total sua matéria, ele permanece com a sua essência. No caso como o feijão cozido, é um fenômeno físico. Por quê? O
feijão ele teve uma modificação, mas ele não deixou de ser feijão. Então, feijão, para quem já imaginou que fosse um fenômeno físico, parabéns, é isso mesmo, fenômeno físico. Queijo, eu fiz leite, queijo aqui para a gente poder associar, para ver se vocês conseguem entender a transformação. Como que eu faço o queijo? Vem através do... E aí? Queijo, para vocês, é um fenômeno químico ou físico? Vamos lá. O queijo, ele é um fenômeno químico. Por quê? Porque eu só consigo queijo através do leite, mas de uma situação, de um processo chamado coalho. Eu preciso coalhar o meu leite. E a partir do momento em que eu passo por esse processo, eu transformo ele. Eu não consigo fazer o queijo ser leite e ele deixa de ser leite. Ele passou por um processo onde houve uma transformação. Queijo e leite, apesar do queijo vir do leite, não são as mesmas coisas. Tá? O queijo é diferente. Então aqui houve uma transformação química, um fenômeno químico. E o gelo? Que eu já, essa daqui tá fácil, porque essa daqui na minha explicação aí eu acabei citando para vocês. Então essa daí foi de lambuja, de graça aí. O gelo. Sabemos que o gelo é um fenômeno físico, porque o gelo vem da substância aí H2O, que é a água. O gelo ele não deixa de ser água, ele só muda o estado físico, de líquido para sólido. Mas se eu quiser transformar isso aqui em líquido, basta eu deixar que esse meu gelo derreta, e aí vai voltar a ser a água, e a água pode voltar a ser gelo, assim como eu consigo também, havendo a fervura, transformar isso numa vaporização, e essa vaporização, se eu quiser, eu consigo captar e transformar ele em água outra vez. Arroz lá quando está cozinhando, você tampa a panela, quando você abre, o que tem na sua panela? Gotículas de água. Aquele vapor que subiu, ele volta a ser água. Chegou na temperatura de 100 graus, vaporizou, parou ali no encontro com o metal, tirou, resfriou, voltou a ser água. Beleza? Então essa transformação aqui é uma transformação física, porque eu não mexi com o íntimo da minha matéria. Beleza, pessoal? Bem, hoje o nosso conteúdo é esse, é bem simples esse conteúdo. Como eu falei, semana passada nós já tivemos atividade, essa semana não teremos, eu quero apenas que vocês entendam bem esse conceito. Próxima aula nós vamos dar andamento, vamos progredir com a nossa matéria. O pessoal que está começando agora, não se preocupe, se tiver alguma dúvida aí pode me chamar também, depois eu passo para vocês as atividades anteriores. E aí, na medida em que isso for evoluindo, eu contemplo uma atividade com todos os tópicos. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês, pela aula. Espero que vocês possam ter aproveitado aí. Aproveitem agora, vocês terão aula de História com o professor Alex, na sequência, eu saindo. Qualquer dúvida durante o nosso período de aula, eu estou aqui. Após o período, somente no privado, durante o horário de aula. Tá bom? Pessoal, é isso. Um abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.